Uma inimiga declarada do Donald Trump chega ao Brasil. Chega ao Brasil utilizando-se de medidas adotadas pelo governo Lula, o que coloca ainda mais o Brasil na rota direta de ataque do norte-americano, do homem laranja Donald Trump. E parece que o clima vai esquentar, vai tensionar aqui no Brasil. Ainda mais porque um deputado, Danilo Fortes, pretende dar mais poder aos Estados Unidos de entrar aqui no Brasil sem que isso implique violação da soberania nacional para investigar essa inimiga do Donald Trump que agora atua aqui no Brasil. Meu amigo, a coisa está ficando cada vez mais tensa. Mas não para por aí não. O Eduardo Bolsonaro, ele está num novo giro lá nos Estados Unidos. E o foco central dele, inclusive, ele fez participação com novas reuniões, agora com deputados e senadores, e o foco dele é trazer ainda mais elementos para sancionar, para que tenham argumentos para sancionar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Por outro lado, advogados já fazem alerta que o Trump inicia uma nova ofensiva contra ditadores aqui na América Latina e que o resultado já começa a ser sentido. E que é questão de tempo que esses ditadores perderam a força e, inclusive, o Brasil pode ser atingido. Outro tema que a gente vai tratar também nesse editorial, caiu mais uma narrativa contra o Bolsonaro e o Bolsonaro toma mais uma vitória, contra aí o PT, e a esquerda que vem trazendo narrativas contra o Bolsonaro. Um caso emblemático que você deve ter visto falar muito na imprensa acabou de cair por terra. O Paulo Gonet acaba de mandar arquivar mais uma ação contra Bolsonaro. E outra questão, o Paulo Gonet não só mandou arquivar a ação contra o Bolsonaro, que demorou anos, deu narrativa pra caramba pra esquerda, para tentar minar a força do Bolsonaro, mas ele também tomou uma decisão em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso é pauta aqui no nosso editorial, mas por último, teve uma estratégia do Bolsonaro. O Bolsonaro foi ridicularizado por tentar falar em inglês lá no evento, na Paulista, em São Paulo. Mas até isso virou uma arma a favor do Bolsonaro e contra os opositores. Vamos entender sobre isso aqui? Então é lógico, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é sempre importante o seu apoio. Tamo quase, hein? Vamos bater a meta, 1.800.000 seguidores hoje ainda, tá? Falta pouquinho, então inscreva-se no canal aí pra gente bater a meta, manda para mais pessoas, se inscreva aí, tá? Compartilha pra gente alcançar essa meta aí. E para você que não visitou a nossa biblioteca digital, vai lá, pessoal, dá tempo de visitar a nossa biblioteca digital, o link tá aqui na descrição e tá com muitos livros bons. Para você que ainda não sabe trabalhar com investimentos, recomendo para você Segredo dos Ricos nos Investimentos. Pensa num livro bom, mas pensa num livrinho no bom mineirês, bom demais, só. Pensa como que você pode entender como que funciona a questão de investimento, como fazer seu dinheiro render e não perder dinheiro, tá bom? Bora começar? Vamos dar o start aqui? E para dar o start é sempre bom começar vendo a mídia descer a lenha no Lula, Vamos começar com a matéria do Estadão. É o seguinte, opinião do Estadão. Ao contrário do que pensam os petistas, a comunicação do governo funciona bem. Tanto que os eleitores já entenderam que Lula só tem a oferecer ideias rançosas e de décadas atrás. Ou seja, Lula é isso aí. Os eleitores de hoje são mais críticos e menos fiéis. Não basta, portanto, reciclar ideias antigas e convencer os cidadãos de que hoje há melhores indicadores econômicos do que sob Bolsonaro. Ou seja, o governo Lula traz ideias retrógradas, E é isso que o Estadão traz, É isso que o Estadão mostra. Mas vamos lá. Vamos trazer uma matéria do Metrópolis agora que realmente, preocupa o Brasil. Meu Deus, onde nós vamos chegar? Dá uma olhada nisso aqui. Matéria do Metrópolis. Inimiga de Donald Trump, uma facção criminosa venezuelana já chegou a 6 estados do Brasil. Ela é declarada inimiga oficial do Donald Trump por ser considerada pelo Donald Trump uma organização terrorista.
tem seus tentáculos na Venezuela, foi criada na Venezuela sob financiamento do ditador Nicolás Maduro e foi enviada para os Estados Unidos. Agora, sobre o governo Lula, ela começa a espalhar seus tentáculos, né, em contraposição também, né, ao Comando Vermelho e a Primeiro Comando. Também, ela agora é mais uma facção que já se instala e já está sendo encontrada em 6 estados brasileiros. É o que a gente chama Trem de Aragua. Abre aspas. Declarado inimigo de guerra pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Trem de Aragua, a maior facção criminosa da Venezuela, já conta com membros em ao menos 6 estados brasileiros. A maior concentração fica em Roraima, que faz fronteira com o território venezuelano, e recebeu milhares de refugiados do país, governado por Nicolás Maduro nos últimos anos. Ainda fica mais assustador quando você percebe que tem método, tem conivência. Olha isso. A facção venezuelana usou a ação da gestão Lula para se espalhar pelo país. E aqui eu já vou explicar para vocês o que aconteceu. São criminosos, tá? O Donald Trump, enfrentando o judiciário norte-americano, mandou todos que ele pega do Trem de Aragua e estão mandando lá para El Salvador, para ficar aos cuidados do Nayib Bukele, porque as prisões do Nayib Bukele já estão começando a ficar obsoletas porque já não tem mais crime em El Salvador. Ele já começou a fazer a ressocialização total. Aqueles criminosos que são perigosos, criminosos pesados, esses ficarão para sempre. Mas muitos criminosos que eram parte da facção, que não tinham crimes pesados, estão sendo forçados a trabalhar, estão sendo ressocializados e aos poucos estão deixando aqueles presídios de segurança máxima indo para outros presídios, o que está sobrando espaço. O Bukele viu ali uma oportunidade de lucrar em cima dos norte-americanos e está recebendo criminosos que são enviados dos Estados Unidos, inclusive do Trem de Aragua. E aí o Trem de Aragua, vendo a dificuldade lá nos Estados Unidos, para onde que ele quer ir? Aqui, está do lado. Só que aí é que entra o perigo, né? Aí é que entra o perigo. Eles estão usando dinheiro dos seus impostos para se espalhar pelo país. Pois é. O Lula, ele criou um mecanismo chamado Operação Acolhida, né? Ou seja, uma vez que o ditador, amigo dele, Nicolás Maduro, é um criminoso, salafrário, que está acabando com o país depois de dar um golpe de Estado e roubar as eleições, o que acontece? O povo venezuelano, fugindo do ditador, está vindo para o Brasil. Mas junto com o povo sofrido da Venezuela estão vindo os criminosos da facção que é sustentada pelo Estado lá, o Trem de Aragua. O que está acontecendo? Quando eles entram aqui, é autodeclaratório. Ou seja, eles fogem da Venezuela, às vezes deixando tudo para trás, até seus documentos. Ninguém sabe a vida pregressa dessas pessoas, ninguém sabe nada dessas pessoas. Atravessam a fronteira, sentam aqui de frente de um oficial e o oficial pergunta: quem você é? Ah, meu nome é tal, tenho tantos anos, sou de tal lugar. Beleza. Eles fazem um documento novo para esse cara, pela autodeclaração, colocam ele dentro de um ônibus e manda para Goiás, manda para o Rio de Janeiro, manda para São Paulo, manda para o Brasil inteiro. Tá, muitos são cidadãos de bem, outros são bandidos que são colocados pelo Estado para causar terror na população. O Estado venezuelano manda para cá. E aí, com a medida do governo Lula, né, esses criminosos acabam, né, alcançando aí o país inteiro. E aí, será que é só uma mera coincidência? Estão utilizando da boa vontade do governo Lula? Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas não para por aí não. Tá? Não para por aí, não. A Mirelle Pinheiro, ela fez uma matéria também do Metrópolis, que está levantando bastante esse assunto. Metrópolis vem me surpreendendo. Guerra declarada. As facções batem de frente e desafiam o Estado, né? Nascida, na sua maioria, dentro das facções dentro dos presídios, as facções criminosas buscam consolidar poder e ampliar sua influência. Hoje, eu ouso dizer que as facções criminosas estão dentro do Estado e dentro do sistema. É o seguinte, saiu uma matéria há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás,
não me lembro se foi da Folha de São Paulo ou do Estadão, dizendo que facções criminosas recrutam jovens nas comunidades, dão a eles o curso de direito ou outros cursos, bancam eles para estudar, para eles virarem juízes, delegados, bancam as candidaturas deles para eles virarem prefeitos, vereadores e bancam hoje o sistema eleitoral, o sistema judiciário. Não sou eu que estou dizendo, não. Você pode voltar aí a 2 anos atrás e você vai achar essa matéria, tá? Ou seja, e hoje, como momento algum teve, as facções passam a mandar no Brasil. Não é novidade para ninguém, né? Quando a gente viu vídeos dizendo que havia um diálogo cabuloso com um certo espectro político por parte de facções criminosas, você poderia ser condenado por fake news ao dizer isso. Hoje, o que a gente vê é que o Estado criminoso está tomando conta de tudo. Infelizmente, é o que se tornou o Brasil, né? Vamos lá, vamos falar de sanções. Pois é, matéria da Folha de São Paulo. Eduardo Bolsonaro faz novo giro por sanções a Alexandre de Moraes nos Estados Unidos após licenciar-se do mandato. Afinal, agora o Eduardo Bolsonaro está licenciado do mandato. Aconteceu um evento, né, até interessante, porque há informações, né, pelo menos a mídia implanta isso, de que há uma discórdia entre a Michelle Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro. Ok, principalmente, em especial, o Carlos Bolsonaro, né? Só que a Michelle Bolsonaro, durante o seu discurso, pediu, né, um momento de solidariedade ao Eduardo Bolsonaro, que teve que abandonar a sua vida, né, para correr atrás de buscar sanções ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E o Eduardo Bolsonaro fez uma nota, né, agradecendo, falando muito obrigado, minha madrasta, né? Isso aí é um ponto que aconteceu, só queria tratar sobre isso. 2 semanas após se licenciar do mandato de deputado federal, Eduardo Bolsonaro fez um novo giro em Washington essa semana para reforçar ao governo Donald Trump os pedidos de sanção contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, né? A meta agora do Eduardo Bolsonaro, né, ou seja, a função dele, uma vez que ele já está fora do Brasil, é buscar sanções, né, contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E aí me interessou aqui uma publicação do Jeffrey Schickini, Dr. Jeffrey, que fez a seguinte publicação. O Donald Trump, ele já começou uma ofensiva contra ditadores da América Latina e mais cedo ou mais tarde ele vai mirar esse canhão para o Brasil. Olha o que ele falou aqui. O Donald Trump, eu percebo que ele está também engajado a combater ditadores da América Latina, mas ele já mostrou a estratégia dele de como fazer. Veja que ele está na condição de presidente de um país, protegendo o seu país, mas ele também sabe, porque ele é muito jogador, que ele não pode, em determinados casos, avançar a soberania de outra nação. E quando ele, CPF Donald Trump, processa o Alexandre de Moraes no seu CPF, eu percebo que essa é a estratégia dele de combater o totalitarismo brasileiro. CPF versus CPF, respeitando a soberania nacional. Foi o Brasil que, de forma muito equivocada, quase se colocou em uma guerra comercial com os Estados Unidos, utilizando a estrutura estatal a proteger o CPF Alexandre de Moraes. Veja, colocar a AGU para defender a pessoa física do ministro foi um grande erro e o Brasil parece estar se colocando nessa guerra contra os Estados Unidos quando percebo que o Donald Trump não está interessado em combater a soberania brasileira, mas sim a pessoa daquele que ele já disse ter selecionado como um ditador do Brasil. Pois é, você vê que é muito sensato, né, a fala do Jeffrey Schickini aqui, de que há uma busca do Donald Trump por CPF. Ele em momento algum colocou o Estado norte-americano, o governo norte-americano, em contrário às decisões do Alexandre de Moraes, ou em contrário. Ele partiu com o CPF, com a Trump Media, né, contra o Alexandre de Moraes. Em compensação, ele aguarda que o Congresso tome medidas de sanção para depois, talvez, buscar uma ofensiva maior. Ou seja, ele tem esse cuidado e essa preocupação em não investir
com uma sanção exacerbada e com uma violação de soberania do Brasil. O que é interessante, a medida do Donald Trump. Vamos lá, pessoal. Olha só, caiu mais uma. Você lembra do caso dos imóveis do Bolsonaro, onde diziam que ele tinha comprado em dinheiro vivo e não sabia interpretar o que é moeda corrente nacional? Pois é. Meio que a decisão do Paulo Gonet agora foi: vocês não sabem diferenciar o que é moeda corrente com o dinheiro vivo? Pois é. Matéria da Gazeta do Povo: PGR manifesta por arquivamento de investigação sobre imóveis da família Bolsonaro. Pois é, aquela matéria que dizia que o Bolsonaro devia ter comprado 1.400.670.000 imóveis no Brasil, tudo em dinheiro vivo, né? Era balela, né? Ou seja, pediu o arquivamento, falou que não vê indício de nada. E assim, é impressionante como um por um, os processos vão caindo, né, contra o Bolsonaro aí. Mas levou muito tempo e tem método para acontecer, tá? Presta atenção. Baleia, EMA, móveis, joia, cartão de vacina foram o suficiente para a mídia destruir o Bolsonaro por anos, até levar ao resultado eleitoral que a gente conhece, né? Ou seja, causaram todas as narrativas e argumentos que precisavam. Se o Lula recebesse só metade dos ataques que o Bolsonaro recebia da imprensa, hoje o Lula estava com aprovação de 13%. O número é sugestivo, tá? Só 13% ia acreditar. Ou seja, só os petistas raiz mesmo. Porque se fosse a metade dos ataques... Agora eu te falo, caiu a história do cartão, caiu a história dos imóveis, caiu a história das joias. Eu te pergunto, quem vai reparar a imagem do Bolsonaro depois de tudo isso? Qual a responsabilidade da imprensa? Porque a imprensa só falava disso, o tempo inteiro só falando disso. E agora? Né? É absurdo, né? Mas em compensação, levaram anos até que a decisão fosse dada para a narrativa cair contra o Bolsonaro. Mas e o caso do Alexandre de Moraes, que viajou no avião da FAB para ir ver um jogo, foi o que noticiou vários jornais? Pois é, em menos de uma semana já foi arquivado. A PGR arquivou o pedido de investigação contra Moraes no caso FAB. O Procurador-Geral da República, o Gonet Branco, decidiu arquivar o pedido de investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por suposto uso indevido de um avião da Força Aérea do Brasil para ir a São Paulo. O advogado Enio Martins Murad alegou que o magistrado utilizou a aeronave só para assistir o jogo do Corinthians na final do Campeonato Paulista, na Neoquímica Arena, na semana passada. Porém, a PGR considerou que não há relação entre o evento privado, jogo de futebol, e o apontado transporte público. Decidiu arquivar o pedido. O transporte de autoridades do país em aeronaves da Força Aérea Brasileira, incluindo integrantes do Supremo Tribunal Federal, tem previsão no Decreto 10.267, atende ao interesse público e se insere no protocolo de segurança inerente à função pública empenhada. Na verdade, a gente banca os luxos deles, né? Cá entre nós. Qualquer país sério, esses caras viajariam, né? Em voos bancados do seu próprio bolso e em voos, né, de aviões aí, voos populares aí, né, onde a população pega. E se são tão amados, é óbvio que seriam aplaudidos, né, dentro dos voos, né? Agora, sistema de segurança é outra coisa. Vai ter um voo, beleza, vai lá a equipe de segurança, avalia tudo, tem um sistema de segurança maior, beleza, aí tudo bem. Vamos lá, pessoal. Olha só, Bolsonaro virou meme, motivo de chacota, mas será mesmo? Vamos entender o que está acontecendo? Matéria do Metrópolis. Popcorn and ice cream. Bolsonaro arrisca inglês em ato e vira meme. Em ato na Avenida Paulista, Bolsonaro criticou o Supremo Tribunal Federal em inglês e citou a condenação de popcorn and ice cream sellers, né? Ou seja, vendedores de pipoca e de sorvete foram presos por Alexandre de Moraes. Isso aí foi uma matéria que foi divulgada pela Gazeta do Povo, a Revista Oeste, não me lembro, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender vendedores de pipoca e de sorvete
que viram as manifestações e iam lá para vender. Onde tem aglomeração, tem um vendedor ambulante no Brasil, é assim que funciona. E o vendedor ambulante que não tinha nada a ver, teve um que vendia bandeiras, teve um que vendia camisa, e aí vendedor de pipoca e de sorvete acabaram sendo presos pelo Alexandre de Moraes. E é óbvio, o Bolsonaro falou, olha, eu não sei falar inglês, e isso é uma falha muito grande da minha formação. Mas aí eu vou ler um texto para vocês. E ele leu esse texto em inglês. Beleza. Imediatamente, o mundo caiu sobre o Bolsonaro. Aquele falastrão que fala um inglês meio que off course money, né? Assim, você já viu, né? Não tem um inglês tão bom, né? Ficou virando alvo de chacota. Mas será mesmo? Cara, mesmo sem querer, o Bolsonaro pegou os esquerdistas de jeito aqui, tá? Por quê? Olha só, vou trazer aqui, ó. Letícia Dornelles fez uma publicação e, pelo visto, ela deve ser de esquerda, né? Mas olha o que ela escreveu. O que eu vejo? Zoando de si mesmo, com um inglês horrível, Bolsonaro fez com que seus desafetos repitam a exaustão que o pipoqueiro e o sorveteiro estão presos pelo 8 de janeiro. Se falasse em português, ninguém repetiria. Bolsonaro conseguiu o principal. Passou a mensagem. Ele fez os desafetos de bobos. Agora, todo mundo sabe que popcorn e ice cream sellers estão presos. Olha isso, cara. A esquerda não está conseguindo barrar. O Nicolas faz um videozinho ali, 50 e poucas milhões de visualizações. Né? O Bolsonaro vai lá e fala um tiozão do inglês, viraliza porque hoje o assunto mais falado é o inglês do Bolsonaro. O que o Bolsonaro falou em inglês? Falou que vendedor de pipoca e de sorvete estão presos no 8 de janeiro, injustamente. Mas isso é verdade? Pois é, a pessoa vai lá investigar. Então, assim, aos poucos, né, a esquerda está entrando numa espiral, né, numa armadilha que ela não está conseguindo sair. Até sem querer, eles replicam os abusos deles. E aí, como eu mostrei para vocês no último editorial, até eles já não estão acreditando mais. Ontem vocês viram o Chico Alencar falando, as penas do Alexandre de Moraes são desmedidas, né? Desmedidas. Vocês viram um ministro, talvez um dos principais ministros do Lula, falando, não, realmente, o Supremo Tribunal Federal passou do limite. Ou seja, é uma questão humanitária. Defender hoje o sem anistia tem que ser muito sem caráter mesmo, para defender esse argumento aí, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse editorial. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais conteúdo para vocês. E daqui a pouco, tá? Às 7 horas da noite eu tô de volta com mais um editorial só para vocês. Grande abraço e até a próxima.